Maitê, agora você vai para o batismo, tá bem? Sua mãe está ali à sua espera. E eu quero então convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia numa história muito conhecida que está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e vamos ler no evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: observemos que trouxeram homens e mulheres, trouxeram algumas crianças para que Jesus abençoasse a elas, as crianças. Mas os discípulos os repreendiam, isto é, repreendiam os que trouxeram as crianças, para ficar bem claro. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se contra os discípulos: deixem que os pequeninos venham a mim, trazidos pelos seus pais, não está dito, mas está subentendido, não os impeçam, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, isto é, no reino de Deus. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, Jesus as abençoava. Não era o texto que eu ia pregar essa manhã, mas será. Se Deus me permitir, prego outro em outro momento. Se não houver, também não há nenhum problema. Quando nós olhamos para a história da cultura, ao tempo da vida terrena de Jesus, nós observamos que essa história aqui é escandalosa. O que os discípulos faziam era o padrão. A atitude de Jesus era a exceção. Eu brinquei hoje com os pais dos batizandos, dizendo o seguinte: eles chegaram na minha sala, as crianças se assentaram. Os pais chegaram e ficaram em pé. Eu disse: quando eu era criança, não era assim. As crianças ficam em pé e os pais se assentam. Alguns aqui riram porque pegaram essa época, não é? E na festa, não sei se São Carlos pegou essa época, na festa os adultos comiam primeiro. Se sobrasse o docinho, as crianças comiam. Festa para mim não tem graça, porque eu fui criança nessa época. Criança, infância para sempre. Então eu tenho que fazer uma força para me alegrar numa festa, que logo me automático. Mas isso é irrelevante. Eu estou dizendo com isso que Jesus mudou o padrão. E digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque às vezes o cristianismo hoje é injustamente acusado de ser contra os direitos das pessoas. É uma ignorância absurda. Nessa época em que Jesus disse isso,
para as crianças, era lei, um pai poder matar o seu filho. Era lei. Pátrio poder, ele tinha esse direito. Era lei ele pegar a sua criança que não gostava e colocar na praça. Chamava-se roda. Quem quiser pegava, e quem não fosse pego morria. Era lei, era o direito, era correto, segundo a lei. Jesus muda completamente isso, não só em relação às crianças, em relação às mulheres, em relação aos escravos, completamente, em relação aos bárbaros também, completamente. Não haveria o mundo que há hoje se não fosse Jesus Cristo. Quero deixar isso muito claro. Já há muitos anos preguei uma série de mensagens de Natal sobre isso. O que é que Jesus Cristo fez no mundo? Já tem uns 15 anos, isso ou mais. Mas quero destacar esse aspecto. Mas essa história nos convida também a uma outra reflexão. É que não falo apenas como igreja, eu falo aqui também como família. Como é que nós estamos levando as nossas crianças a Jesus? A primeira pergunta é: nós estamos levando as nossas crianças a Jesus? Hoje nesse culto está bonito, está lindo. Muitos trouxeram suas crianças para ver Jesus. Muito bom, isso é muito bom. E nos demais domingos? Eu me refiro a levar as crianças a ver Jesus como uma atividade. Uma atividade que se torna uma prioridade para nós. Eu quero destacar esse ponto porque eu acho que a maioria de nós tem acertado nesse quesito, mas alguns de nós temos falhado nesse quesito. Domingo é dia de quê? De ir ao shopping? Bom, vocês estão bom, nós ensaiamos antes? Não, né? Não, né? Domingo é dia de quê? De ir à igreja. Que bom que vocês aprenderam isso em casa, não é verdade? Você tem, para ir ao shopping, tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado, tem o domingo. Não, domingo não. Não, para almoçar pode, de tarde. O que eu quero dizer que é claro que ir ao shopping é legal, ir à praia é muito legal, ir ao Maracanã, se for o Botafogo, é muito legal. E o Botafogo nem joga no Maracanã, nem joga no Maracanã, porque ele não joga em qualquer estádio, só no dele, né? Tem time que não tem estádio, o nosso tem, né? Deixa eu falar, isso é um detalhe do futebol que não vem ao caso aqui. Então é muito bom, mas essas coisas não podem ser prioridade, não pode ser a primeira coisa, a coisa mais importante. E isso, meus irmãos, lembra que eu brinquei que a infância é para sempre? Vocês sabem como é que eu me sentia, menino, adolescente, quando não ia à igreja? Eu tinha dor de cabeça. Claro, não vamos exagerar também. Mas eu estou dizendo isso porque, para mim, domingo era dia de igreja. O que a gente faz quando tira férias da igreja e sai para outras cidades aí? A gente vai num culto. Não é verdade? Porque domingo é dia de igreja. O que eu estou colocando, meus irmãos, é que essa coisa assim tão antiga, é isso que vai ficar. Se a igreja se não tiver nada mais para fazer, se não tiver outra atividade, não será nos seus filhos a coisa mais importante. E aí, de novo, nos leva a uma segunda atitude que Jesus nos ensina com essa história. Tem que ser algo coerente nas nossas vidas. Vou dar um exemplo bem radical. Entrevistando uma pessoa essa semana, na comunidade da Bíblia, uma pessoa que dedicou a sua vida a cuidar de dependentes químicos. Ele falou o seguinte: não adianta você dizer ao seu filho que não tome droga, se na sua geladeira tem cerveja.
radical, né? Mas cerveja também não é droga? Qual a diferença? Bom, o adulto distingue, não é? É uma gradação alcoólica menor, mas é droga, ou seja, altera o que nós somos, nosso mecanismo. Então você diz, olha, meu filho, olha, droga é perigoso, hein? Mas você bebe, ou você fuma, por exemplo, não é o caso de ninguém aqui, só estou ilustrando. Então, as crianças, para nós as levarmos a Jesus, elas até ouvem as nossas palavras, se elas forem coerentes com as nossas ações. Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, o que vai ficar para ela é aquilo que nós fazemos. São pontos que nós precisamos observar. Isso requer de nós um certo sacrifício? Sim e não. Requer de nós um certo sacrifício se nós não vivemos, vamos chamar assim, naturalmente a fé cristã com os seus valores. Vai tudo junto. É o que nós cremos, é o que nós somos, é o que nós pensamos. Mas se nós não vivemos o que nós ensinamos, então vai ser um sacrifício de fazer para que a criança veja. Mas também não funciona. Porque criança tem uma capacidade incrível. Nós, quando fomos crianças, tínhamos uma capacidade incrível. A gente sabe disso. A gente esquece, às vezes, que a gente foi criança. Então, queria destacar esses aspectos para entendermos bem. E aí eu, como pai, avô, com alguma criança conosco, nós estamos em que grupo? Trouxeram algumas crianças a Jesus. Estamos nesse grupo? Trazendo crianças a Jesus? Mas os discípulos os repreendiam. Estamos nesse grupo? Ao longo do ministério de Jesus Cristo, ele foi interrompido várias vezes. Um dia, ele estava pregando e de repente ouviram um barulho no teto. Uns malucos estavam carregando um paralítico e enfiando buraco abaixo. E Jesus disse: parabéns, rapazes, e curou o enfermo. Esse é o padrão de Jesus. Nós somos então convidados, verso 14, a não impedir que os pequeninos venham a Jesus. E aí Jesus diz uma frase um pouco enigmática: das crianças é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É um texto realmente muito difícil, não vou me ater a esse texto agora, mas estou apenas dizendo que Jesus está nos dizendo, de um modo bem simples, eu vou dizer aqui agora, que a nossa atitude para entrar no reino de Deus deve ser semelhante à de uma criança, na sua simplicidade, na sua alegria, na sua disposição. Elas não sabiam quem era Jesus, mas os pais as levaram e elas foram. Quando Jesus as pegou pela mão e talvez colocado no colo, elas foram, elas receberam, porque o evangelho é para ser recebido, não para ser conquistado. Criança é para receber, não para conquistar, não para merecer, para ser recebido. Então, por último, verso 16, então Jesus, tomando as crianças nos braços,
isto é, colocando no colo, aqui nos braços, no colo, impondo-lhe as mãos, as abençoava. E aqui a nossa imaginação pode percorrer os espaços, mas os fatos simples são esses que estão aqui, contrariando os padrões culturais, contrariando as práticas familiares, contrariando os interesses dos seus discípulos, contrariando a ordem do culto. Jesus acolhe as crianças, impõe sobre elas as mãos dele e as abençoa. O que ele disse, nós não sabemos. Como é que era essa bênção, nós não sabemos. É interessante que o verbo não está assim, as abençoou. O verbo está numa forma grega que vem para o português como abençoava. Isto é, era algo contínuo, naquele momento demonstrado, em outros também, para com Jesus. Se eu pudesse definir, numa só palavra, como era Jesus, eu diria que Jesus é aquele que acolhia. Mas acolher é meio de... Hein? É o Salvador, é claro, por ser o nosso acolhedor. Acolher é meio complicadinho, difícil. O que é acolher? Sabe o que é acolher? É pegar no colo. Sua mãe pega você no colo? Não pega? Olha, você vai ficar em situação difícil depois, hein? E a sua mãe pega você no colo? Está difícil o negócio aqui, gente. Vamos falar a verdade. Sua mãe pega você no colo? Mais ou menos. Eu vou parar aqui com a pesquisa, vou parar por aqui, porque não está bom. Não está me ajudando. Os meus universitários não estão me ajudando na pregação hoje. É emoção, não é verdade? Mas é isso, é acolher a gente, pegar no colo, pegar pela mão. Às vezes dá uma, né? Não quer acordar para ir para a escola, dá aquele apertozinho. Isso também é acolher, sabia? Não é só dar beijinho não, dar presentinho não. Vocês gostam de ganhar presente de seus pais? Isso vocês ganham presentes, né? Também gosto de ganhar presente. Sabe o que me dão mais presente aqui na igreja? Uma coisa que você gosta. Chocolate. Você gosta de chocolate? Já estou até vendo sua carinha lambuzada aqui, ó. Você também gosta de chocolate? Então, Jesus dava chocolate para as crianças. Claro que é uma brincadeira, que nem tinha chocolate naquela época, não é? Mas é só para dizer que ele ama as crianças. Tem até uma música, né, Tamara, que diz: Deus ama as crianças, Jesus ama as crianças como eu. Jesus ama as crianças como você. Ele diz: deixem que venham a mim as crianças. Quero dizer para vocês isso, olha, um culto desse é inesquecível, porque vocês estão aqui. Mas sabe o que eu fico contente de vocês estarem aqui? Por duas razões. A primeira razão é que vocês nos alegram com a sua presença. O seu sorriso, o seu cântico, né? Você sabe que tem uma escadinha, não tem uma escadinha, não tem? Mas vocês às vezes não passam pela escadinha, vocês pulam, né? De lá para cá ou de cá para lá, né? Isso é muito bom, gente. Mas eu também agradeço, porque vocês vão crescer. Aqui tem crianças mais novinhas. Quem é mais novinho aqui? Você, Mateus. Quantos anos você tem? 6. 6. Tem alguém com menos de 6 aqui? Você tem quanto? 6. 6. 6 é 6. Alguém tem 5 aqui? Eu tenho 4. 4? Sim. E você tem 5? Tenho 5. 5, então. 4. Quem é que tem 5? Legal. 6. Vai fazer. E quem tem 6? Tá. E 7? Ninguém tem 7? E 8? E 9? E quem aqui é velho? Tem mais de 10? Muito de velho aqui. Muito bem. Aí depois, quem tem 10 vai ter 12, vai ter 15,
vai ter 20. Zeca, qual é a sua idade, Zeca? Fala aí. Não complica, Zeca, a idade, Zeca, não complica a minha vida. Você quer que eu faça a conta antes do almoço, rapaz? Quantos anos você tem? Idade? 90 aí? 90? Complicar a minha vida. Eu falo que esse... 13 de novembro de quê? 92, né? Então me ajuda aí. Ó, ele fez 92, vai fazer 92. Então eu fico pensando, vocês com 92, eu com 150 e vocês com 92. Isso não é bom? Quantos anos eu tenho? Você quer saber mesmo? 7 mais um 0, 70. Tá bom? Mas teu avô tem 80 e poucos, que eu também sei. Pensa que eu não sei? Não, eu também sei. Então, sabe por que a Bíblia diz que são vocês que vão levar Jesus Cristo às outras pessoas? Entende? E essa é a beleza de vocês aqui com a gente. Então Jesus disse: olha, deixe vir as minhas crianças, porque as crianças vão trazer outras crianças, depois quando forem adultos, os adultos, quando forem velhos, os velhos, e assim o Evangelho da graça de Deus continua presente no mundo. Graças a Deus por vocês e pelos seus pais. Que essa história que eu contei aqui mostre para vocês o valor que vocês têm para Jesus, o Salvador. E que essa história mostre a cada um de nós como devemos receber o Evangelho da graça de Deus e como devemos levar as nossas crianças a Jesus. Porque se nós levarmos as nossas crianças a Jesus, elas serão salvas e elas serão felizes. Vamos então agora ao batismo. Pastor Davi está pronto? Há muito tempo, né? Séculos, né? Vamos lá então. Vamos lá, Davi? Vocês estão vendo o Davi aí, gente? Mais ou menos? O Davi está aqui, ó. Mas ele é um grande menino, viu? É, sim. E a gente, então, Davi, junta aqui a sua mãozinha. Davi, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse que sim. Porque você assim crê, com muita alegria, Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maitê, você reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, porque você assim confessa. Eu também, com muita alegria, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mais difícil foram essas crianças esperar tanto tempo
O Davi tem uns 2 anos, ele está com 8 agora. Há uns 2 anos que eu me lembre, ele fala comigo à porta: eu quero me batizar. E os pais, né? Aqui são os pais da Maitê, vão dizer, enrolando, né? Deixa para depois, meu filho, deixa para depois. Mas chega um ponto que não dá mais. Não é o caso da Maitê também. Essa história bonita, fica em pé o casal, por favor. Ele é pastor em outra igreja, mas ele e a sua esposa, digo isso porque se ilustra a mensagem que eu acabei de resumir aqui, decidiram investir. E a nossa igreja tem um ministério infantil, onde as crianças são acolhidas, e a deles é pequena, não tem ainda essa estrutura. Então eles participam aqui, ativamente à noite, ele vai lá para a igreja. Muito obrigado, vale a pena, é um momento imenso de alegria na sua vida e na nossa também, de igual modo com os outros familiares. Destaquei exatamente para ilustrar esse cuidado, não é, de buscar aquilo que é melhor para o seu filho. Tem muita gente que vem à nossa igreja, e aqui não estou falando para elogiar a igreja, mas para elogiar as famílias, porque aqui as suas crianças encontram um lugar para cultuar, se sentem em casa. Há famílias que vêm, ficam aqui e só se tornam membros quando os seus filhos dizem: é aqui que eu quero ir. E às vezes o pai está em dúvida, a mãe está em dúvida: vamos à igreja? Qual, meu filho? Eles dizem que é a nossa igreja. Repito, não é a nossa igreja o importante aqui são famílias investindo, a palavra não gosto muito dela, mas vai lá, dedicando-se, fazendo o máximo para trazer as suas crianças a Jesus. Nesse sentido, então, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Tivemos que fazer esse ajuste aqui, em função da visibilidade das crianças, mas quero perguntar se há alguém que, desejando participar, não recebeu ainda os elementos que estão aqui nesse recipiente. Então, nossos irmãos vão fazer chegar até vocês aí esses elementos. Mantenham as suas mãos em pé, por favor. Já estão sendo servidos aí, por favor. Na galeria também, temos alguém que não recebeu? Levante a mão. Vamos providenciar também. O que é uma ceia do Senhor? Se você não recebeu, continua com a mão levantada que vai chegar aí, tá bem? O que é uma ceia do Senhor? O que é uma celebração da ceia do Senhor? É uma recapitulação da experiência única que Jesus teve com os seus apóstolos, 12 apóstolos. A história é bem conhecida. Na sua última semana antes da cruz, nos seus últimos dias, era a data da celebração entre os judeus da Páscoa. Os discípulos lhe perguntam: mestre, onde vamos comer a Páscoa? A Páscoa era uma festa familiar. A Páscoa era um lugar de comida. Se comia todos aqueles itens que lembravam o tempo que passaram, primeiramente no Egito, Páscoa, passagem, e depois todo o tempo de dificuldades que peregrinaram pelo deserto do Sinai até chegarem
à Terra Santa. Ele diz: bom, nós vamos comer a Páscoa num certo lugar. Os discípulos foram então ali reunidos e eles comeram a Páscoa, como outras vezes fizeram. Mas esta teve um capítulo especial. Depois que eles tomaram aquela Páscoa tradicional, com cordeiro, pães, vinhos, tudo conforme a cultura, Jesus disse: agora nós vamos fazer uma outra coisa. Eu vou celebrar com vocês uma nova Páscoa. Essa foi a velha Páscoa. Agora é uma nova Páscoa. Tinha pão ali na mesa, aqui simbolizado aqui. Ele pegou um pão nesse formato, talvez mais achatado, não sabemos, e passou o pão de mão em mão. Era assim naquela cultura, e cada um pegou o seu pedaço. Depois ele pegou um copo único, onde tinha vinho, e passou também de mão em mão. E ao passar de mão em mão, cada um pegou o seu pedaço de pão. Está com saudade da mamãe? Então pode ir. Cadê a mamãe? Vai lá. Depois você volta para cantar a última música, tá bem? Saudade de corpo presente. Então, nessa segunda parte, vai ser uma segunda Páscoa, uma outra Páscoa. Essa Páscoa é uma nova Páscoa. A Páscoa, portanto, cristã, é a ceia do Senhor. Assim, acabou sendo chamada como ceia do Senhor. Não tinha os elementos da Páscoa judaica. Tinha o pão e o vinho, mas com um novo significado, um significado completamente diferente. Então ele disse: olha, esse pão que vocês estão comendo é o pão que simboliza o meu corpo. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, vão se lembrar que eu, meu corpo, morri no lugar de vocês. Como isso, todas as vezes em que vocês se encontrarem. E esse vinho, onde vocês molharam esse pão, representa, simboliza o sangue que eu derramei na cruz, a minha morte, mas também significa alegria. Quer dizer que eu vou voltar, eu venho uma segunda vez. Ele foi bem didático ao explicar isso. Está em Mateus, está em Lucas, está especialmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Este é o sentido, portanto, da celebração da ceia do Senhor. Para os judeus era uma coisa: libertação da opressão política. Para os cristãos, salvação ou libertação da opressão espiritual. A Páscoa para os judeus era uma lembrança de sua libertação, e para nós é uma lembrança da graça de Deus. É nesse sentimento que nós então participamos da ceia do Senhor. Já chegou aqui o Davi, já chegou aqui o nosso, mas a Maite ainda não chegou, né? Por que esses meninos demoram mais para se arrumar, né? Chegou. Então, já pode tomar a ceia onde ela estiver. Providencie para ela então. Olha aqui, Maite. Você vai sentar aqui em cima? Então venha. E o Davi? Eu só escuto de um ouvido, complica a minha vida. Já pegou o seu também, né? Maite, já vê se você consegue abrir o seu aí, né? Você é uma garota muito esperta, que eu sei. Fácil. Agora o pão. Então, é nesse sentimento, eu vou pedir a Matamara para tocar uma música. Nós vamos mergulhar na história e na imaginação e nos considerar apóstolos de Jesus, dizendo assim: isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomem de meu corpo
e tome do meu sangue, façam isso em memória de mim. Lembre isso por alguns instantes, depois vamos tomar então os elementos. Então, em nome de Jesus, comamos o pão. De igual modo, bebamos do cálice. Agora então o coro vai cantar, assim que terminarem de tomar os elementos, Kyrie eleison, não é? Uma música de exaltação e um canto de convite à adoração, ao entendimento de quem é o nosso Deus. Eu sei que faço coisas más que entristecem ao Senhor, e por isso aqui estou. Peço a Deus o teu perdão em meu favor. Minha vida vem oferecer, mas eu sei que faço coisas más que descem ao Senhor, e por isso aqui estou. Peço a Deus o teu perdão.
Aqui estamos, ó Deus, teus filhos e filhas, necessitados da tua misericórdia, do teu perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti cada pessoa, homem ou mulher, que participando deste culto, entendeu, compreendeu, aceitou que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Se há aqui alguém, ó Pai, que tomou essa decisão no seu coração, alguém conosco pela internet, que o Senhor cele esta decisão. Nós te rogamos isto, em nome de Jesus. O coro pode se assentar então, muito bom participar com vocês aqui. Temos mais duas coisinhas acontecendo ainda, gente. Quero chamar aqui a irmã Maria Conrado. Olhem bem para ela. Vocês dão quantos anos para ela, assim? Chuta. 89, exageraram, hein? Vamos acabar com a dúvida. 78 hoje. 7, 8. Tem mais algum aniversariante? Mais alguém? Fica em pé ou vem aqui. Irmão Alci. Tem uma história, meus irmãos, tem uma história. Sem entrar em detalhes, parabéns, Alci Menezes. Temos outra irmã aqui também. E temos a irmã Ivone também. Temos mais alguém completando aniversário? Então fiquem aqui, bem nesse cantinho aqui, daqui a pouco vamos orar por vocês. Sim. Então, a gente espera. É Andréia Bruder, a gente espera. E quero chamar aqui do meu outro lado aqui, as famílias do Davi e da Maitê, que vão receber um certificado e a Bíblia do seu batismo. Todos que vieram para a festa. Hein, Davi? Finalmente chegou, né, rapaz? Você esperou tanto, né? Pode subir, por favor. Eu não falei que as eleições ficaram para o dia 25 e que hoje é o último dia para apresentar candidatos e ser voluntário? Não falei? Já falei. Pastor Davi, já chegou? Só gente bonita aqui, hein? Então, pastor Davi vai entregar, então, assumir essa parte aqui, e depois vamos agradecer. Maitê, vou deixar para os seus pais entregarem, tá bom? Aqui, Eric, ó. Eric. Deus abençoe vocês, tá? Ah, tá. Vamos. Para eu sair na foto, claro. Pessoal corajoso, né? Estragar a foto comigo. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos orar todos pelos motivos aniversariantes e os novos membros, né? Deus, nós nos alegramos porque Maitê e Davi demonstraram uma decisão que tomaram
entregando as suas vidas a Jesus. Senhor, que eles cresçam na tua casa, que eles cresçam te amando, amando a tua palavra, que eles sejam sal e luz por onde eles forem. E nós te louvamos pela vida das nossas irmãs que completam ou completaram essa semana mais um ano de vida, que o Senhor sobre elas derrame as suas infinitas bênçãos, saúde, sabedoria e ainda muitos anos de vida. Que alegria é participar desse culto e testemunhar crianças e pessoas mais experientes te servindo. É um privilégio, Senhor, te servir. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos em pé, vamos cantar então a última música. Vocês podem ir descendo aos poucos. Parabéns, 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 parabéns. E vocês também podem descer, parabéns aí, todos aí, bisavó? Olha, avó, maravilha. Olha, parabéns Maitê, parabéns da Visão, parabéns ao nosso pastor de crianças, aos pais, que estão colhendo hoje esse belo fruto do batismo das suas crianças. Vamos cantar então. Mas eu quero que vocês cantem de novo aquele Satisfação, tá? Quando acabar, vocês vão cantar o Satisfação. Satisfaz. Satisfação? Então vamos lá. Mas antes eu queria fazer um convite, pastor. O convite é a respeito da nossa cantata que teremos das infanto-juvenil, digamos assim. Nós queremos fazer uma grande festa ao Senhor Jesus no Natal. E hoje não terá ensaio, porque os ensaios do coro infantil Elza Lakshevich todo domingo. De 5 para os pequenos, de 5 a 5:30 para os pequenos, de 4 a 6 anos, e a partir de 5:40 para os maiores.
a partir de 7 anos. Só que no domingo, a gente não vai ter hoje, mas no domingo que vem a gente vai começar, então, a ensaiar para a grande cantata que a gente quer fazer de Natal. E já posso avisar aos senhores que podem esperar, porque vem novidade por aí. Então, Tem novidade boa e novidade ruim. Novidade Essa boa. É boa? Ah, tá bom. novidade boa. Então, a gente quer fazer uma festa com muitas e muitos jovens, muitas crianças. Quê? Não sei, Juju. Essas curiosidades dessas crianças, né? Uma coisa. Ai. Então, chama, se você tem neto, se você tem filho, se você tem primo, se você tem irmão, chama, a gente quer fazer uma grande festa. Queremos também contar com a participação de adolescentes que tenham vozes agudas, né? Então, aquele menino, por exemplo, como o Mateu, que já está com 12 anos, que está passando ainda, passando pela muda, né? Mas que ainda consegue emitir com facilidade a muda, no caso a muda vocal, né? As vozes agudas, porque né, tem aquela fase que o menino fica... né? É um negócio desse estranho, né? Que nem eles mesmos se entendem, mas isso tudo é normal, natural. Então, a gente quer essas vozes agudas. Então, se for possível, sabe, pastor? Eu estou fazendo esse convite à igreja, tá bom? Tá bem. O meu problema é outro, Michele, não é esse não, porque eu não sei se eu já passei da muda, eu. Amém. Glória a Deus, gente. Sobre todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador estejam o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, e a alegria do Espírito Santo, hoje e para todos sempre.
Olá, queridos irmãos, bom estarmos juntos mais uma vez e podemos juntos nos dirigirmos ao nosso Deus, depois de termos visto e ouvido tudo o que vimos e ouvimos nesse culto ao nosso Deus, com a presença das crianças. Agora nós podemos então colocar as nossas aflições, as nossas necessidades, aquilo que tem nos incomodado, porque nós temos a certeza de ter um Deus que está atento àquilo que vai nos nossos corações, que nos incomoda, um Deus que acompanha a cada segundo da nossa existência, mesmo em alguns momentos nós não percebemos a presença dele, mas ele está ao nosso lado. Vamos então colocar os pedidos que foram colocados por vocês no chat do YouTube. A irmã Margarete, então, vai fazer menção desses pedidos. Olá, pessoal! Muito bom estar com vocês aqui depois deste culto tão lindo com as crianças. Esperamos que todos estejam bem, estejam em segurança e se mantendo sempre vigilantes. Chegou então a hora de conhecermos todos os motivos de gratidão e pedidos de oração que foram postados no nosso chat. Vamos começar então pelos motivos de gratidão. Maria Nancy Gomes Cartier agradece pelo livramento que ela teve durante uma queda e pede que oremos pelo seu processo de recuperação. Elizabeth agradece a Deus por podermos participar deste culto, ainda que online. Agradece o amor, a misericórdia, a fidelidade e a graça concedida por Deus, o nosso Todo-Poderoso. Elizabeth agradece também por mais um ano de vida que ela estará completando no dia 15 de setembro. Seu testemunho é de que Deus tem sido muito bom em sua vida, a sustentando com a sua graça e amor. Então, ela apresenta sua gratidão por mais este ano de vida. Marlene Freitas Oliveira apresenta sua gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas em sua vida. A Genesi Simplício agradece também as bênçãos recebidas. Vamos então para os nossos pedidos. A Ida Dantas pede oração pela sua saúde. Isabel Leal pede pela saúde de Maria Aparecida e o seu marido. Ambos estão internados. E que Deus ajude a entender a sua vontade, e ela também pede pela sua grande amiga Thaisa. A Gracinda Berbar pede oração pela sua saúde, pois ela tem muitos exames a fazer. Eu, Margarete Cravo, peço oração pela vida de Ecatrim Domingues Feitosa Milese, que está internado no INCA em estado grave. E peço também pela vida da Vera Lúcia, que está internada em tratamento de um problema respiratório grave. Ilza Cardoso apresenta seu pedido de oração pela saúde do seu esposo, pela sua filha Elaine, seu trabalho e seus netos Juan Carlos, relacionamento conjugal e volta a Jesus, e também pelo seu neto João Pedro, decisão a Cristo. Elizabeth pede oração por sua filha Alessandra e sua família, que Deus a abençoe em todos os sentidos, na vida espiritual, emocional e no seu trabalho também. Elizabeth pede oração por todas as crianças que fazem parte da sua comunidade escolar e também das suas famílias. Em especial, ela lembra do Jean, Juan, Isabela e Sofia. Ana Carrasco suplica pela saúde, paz e bênção sobre seus filhos e netas. Genesi Simplício pede que oremos por Eliana, pela sua vida e saúde, pela vida física e espiritual dos seus filhos e demais familiares. A Marlene Freitas Oliveira pede oração por Patrícia, pela sua saúde e pela sua vida espiritual. Rita Mello pede oração por Amanda e Maria Regina, para que consigam uma colocação no mercado de trabalho e que haja saúde, cura, prosperidade e salvação para ela, toda a sua família, parentes e amigos. A Rita também lembra de pedir oração pela Angélica, Spike e Flor, saúde e cura. Valdir Graça da Silva manifesta sua alegria em ver a Michele Viegas no seu ministério musical, levando essas nossas crianças a adorar a Cristo. Valdir pede que oremos pela vida da Michele. Leila Santos pede oração por sua família e por salvação. Henrique Dias pede oração pela sua saúde. E, por último, a Débora Vasconcelos pede que Deus abençoe seu filho Davi e a Maitê pela decisão de se batizarem, tendo a certeza que fizeram a melhor escolha. Bom, pessoal, foram esses os motivos de gratidão e os pedidos de oração postados até o momento. Então, convido a vocês para este momento de oração que vamos fazer com o irmão Walter. Santo Deus,
Mais uma vez te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar pelo dom da vida, pelo amor com que tu nos ama, pelo privilégio que nós temos de ter um Deus atento às nossas aflições, às nossas angústias, um Deus vivo que caminha conosco lado a lado, basta que nós queiramos caminhar com Ele. Muito obrigado, Senhor, pelo Deus que Tu és, independente de quem nós somos. Te pedimos então agora, Senhor, que cada pedido agora mencionado seja cuidado por Ti, que Tu tenhas um olhar de misericórdia para cada aflição, para cada necessidade colocada agora aqui. E que para aqueles que também cultuam conosco e não colocaram seus pedidos, mas que Tu sabes o que vai no coração de cada um de nós, que Tu possas atender segundo a Tua vontade,